Então, vamos lá, galera. Sou eu aqui de novo, mais uma vez aqui, Remilson Barbosa. Meio-dia, dia 13 de 11 de 2025. Então, galera, como vocês sabem aí, perdi algo aproximadamente perto de R$ 2.700 e voltei aqui para falar sobre isso. Então, vamos lá. Esses R$ 2.700, na verdade, eu tinha colocado ali R$ 273, que foi de um evento, né? Vocês sabem, eu sou músico. Foi de um evento que eu fiz junto com a minha esposa. E eu falei pra ela assim: olha, a gente vai gastar esse dinheiro. O que que você acha da gente fazer um teste? Então, no dia 2 de setembro, comecei a operar full. Praticamente operava o dia inteiro, porque essa estratégia aqui ela aprende muito. Essa estratégia que eu uso. E foi um teste, né? Eu estava estudando a estratégia. Era um teste. Até por isso que eu não passei aqui a estratégia para vocês. Porque correria o risco de vocês quererem fazer a estratégia antes mesmo dela ser testada. Então, essa estratégia ela funcionou muito bem, pelo menos por uns 2 meses aí aproximadamente, e eu não me arrependo de nada. Então, nesse meio tempo aí, eu arrumei um patrocinador que colocou o dinheiro dele ali, uma parte do dinheiro, e falou: ó, pode mandar ver. Se perdendo não tem problema, tá tudo de boa. Porém, né, nunca é bom perder, é um sentimento bastante frustrante, né? E é uma coisa bastante complicado de lidar. Ninguém gosta de perder. Então, o mercado ele fez algo diferente de tudo que eu já vi até hoje. Eu já estou na bolsa aqui desde 2021 e o mercado fez esse movimento aqui. Ó. Vou colocar aqui no gráfico diário para que vocês possam ver. Buscar aqui no o Infute, né, que está mais limpinho. Gráfico diário, dia, pronto. Ele fez esse movimento aqui. Olha quantos candles brancos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Praticamente 19 candles brancos. Até aqui, nesse candle preto, esse pedaço aqui, o mercado corrigiu. Então, essa estratégia, ela trabalha com o mercado corrigindo. O mercado lateral funciona bem, mercado com correção pode ser em tendência, porém, o dinheiro a gente ganha na correção do mercado. E como aqui o mercado só subiu de uma forma inusitada, que ninguém esperava, eu acredito nem os big players, praticamente subiu aqui 10.000 pontos, aproximadamente, o mercado não corrigiu. Então, se o mercado não corrigiu, não teve como eu lucrar ou recuperar a grana que vinha ficando negativa. No dia 30, que foi, deixa eu ver aqui, se eu não me engano foi esse dia aqui, ó. Não foi esse dia, no dia 30 de outubro, eu fiz algumas entradas, cheguei a completar 5 entradas, e essas 5 entradas elas ficaram lá aguardando o mercado corrigir. Então, como eu percebi, eu tive a intuição que o mercado não ia corrigir naquele momento, eu deixei de fazer essas entradas, eu deixei de fazer novas entradas. Olha aqui, ó. Vamos voltar lá para o dia 30. Eu acho que foi aqui, 30 de 10 de 2025. Então foi minha última entrada aí, entrada de venda, praticamente. Depois eu fiz algumas entradas de experimento, mas nada a ver com a estratégia, com um lote bem menor, tá? E só de 2 dias para cá que eu vim cometendo fazendo alguns testes aqui, mas e me fez perder uns R$ 300. Mas isso aí é insignificante perto dos 2.700 que foram embora dessa maneira, tá? Então, o que que eu faço agora? Se eu tinha 2.950 na minha conta e perdi 2.700, aproximadamente, né, que eu não consigo aqui nesse momento calcular o número exato, me sobraram, me sobraram apenas R$ 395, faltando R$ 5 para R$ 400. O que que eu faço? Eu desisto de operar. Vocês podem ver que essa aqui é uma conta real, tá? Uma conta real. Vou colocar aqui, ó. Quando a conta é real, vem escrito dessa maneira. Ou live, né? Quando é demo, vem escrito demo. É diferente. A conta é essa aqui, ó, 103.208. E essas aqui são minhas entradas.
nessa parte aqui. Eu falei que eu comecei a operar dia 2 de setembro, mas foi em outra conta. Por isso que não aparece aqui, mas transferi para essa carteira e operei a full, tá? Operei a full assim que mudou o código, aproximadamente dia 10 de. Mudou o código. Enfim, não me lembro, acho que foi uma semana depois. E essas setinhas aqui vermelhas e azuis são as minhas entradas. E o período que eu fiquei praticamente sem operar, fazendo alguns mini testes aqui, foi esse período aqui, ó, onde quase não tem setinha nenhuma. Eu acreditava que o gráfico ia voltar e eu ia me recuperar ali. Não fiz preço médio, não foi isso. Eu operei com um lote equivalente a 1,25, um lote cheio, se fosse no profit, mais um quarto. Um lote e um quarto aproximadamente. E acabei perdendo a grana aí porque o mercado só subiu, eu fui ficando negativo. Eu poderia ter deixado minhas ordens negativas e ainda esperar voltar, só que eu já tinha pouco dinheiro, tá? Pouco dinheiro para operar e teria que contar com a sorte. O mercado hoje, ele dá sinais de reversão, mas eu não tenho certeza. Então, se eu deixo essa parte de cima aqui descoberta e o mercado sobe, qualquer movimento mínimo levaria meu dinheiro todo até esses 395 aqui. Por que que eu deixei esse valor? Porque eu acredito que esse valor é uma semente que eu posso plantar e daí pode nascer uma floresta. Então, eu comecei com R$ 273, então nada me impede que eu possa voltar a lucrar com esse valor, que ainda assim é um valor melhor do que R$ 273, tá? E é para isso que eu vim aqui, para dizer o que que eu vou fazer. Eu vou voltar a operar da mesma maneira, né? Só que ao invés de colocar vários contratos, eu chegava a colocar até mais de 10 contratos. Isso não tem problema nenhum, mas eu com 10 contratos na tela eu ficava muito ansioso, então eu ficava olhando a tela toda hora. É como se você estivesse numa creche cuidando de 10 crianças rebeldes. Imagina, um atravessa a rua, o outro joga a televisão no chão, o outro puxa o rabo do cachorro, a outra enforca a outra, a menina enfia o dedo no olho do garoto, e assim por diante. Uma faz cocô no chão, outra mija na cantina, e aí vai. Então, é a maior loucura operar com 10 contratos, ainda que sejam lotes pequenos, que somados 10 lotes de 0,10 dá um lote cheio. Se o mercado andar 1.000 pontos, é R$ 200 que vai embora, então é meio complicado isso. Eu vou parar de fazer isso, vou passar a operar apenas com 3 lotes. De antemão já aviso aqui. Dificilmente vocês vão me ver operando com mais do que 3 entradas, tá? A minha entrada aqui ainda está de 1,25, eu vou até tirar para que eu não esqueça, porque a partir de agora ela vai ser uma entrada de 0,05. Vou tirar ela daqui também, para que não haja equívoco. E vou fazer essa entrada daqui já já, assim que eu acabar a explicação que eu estou dando aqui para vocês, tá? Então, não tem nada escondido aqui, eu mostro para vocês os meus resultados. Eu opero às vezes aqui no simulador mais para testar, enfim, coloco lotes absurdos, mas eu sei a comparação entre um lote de 500 lotes, 500 contratos e 5 contratos. Então eu já coloco lotes absurdos mesmo, que é para poder não alavancar depois, tá? Não é porque eu gosto de ver o número alto, não. É porque depois eu não vou querer alavancar e o Profit não vai me dar condições de alavancar. Então dessa forma eu não me saboto, tá? E acabo ficando com resultados aqui muito altos, desproporcional. Estou explicando a forma como eu opero no simulador e o motivo por quê, tá? Então, tá aqui o gráfico diário no Profit também, de uma forma mais clara. Olha quanto ele subiu, apenas subiu, sem correção alguma. Se eu não me engano, ele está prometendo aqui chegar até 165 mil, aproximadamente. 165, beirando aí 166. E eu acredito que ele vai buscar esse valor e a gente tem que estar preparado aí. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou operar com 3 contratos. Esse é o plano A. E se não der certo, se eu ficar negativo em 3 contratos, aí entra o plano B. E o plano B é nada mais do que uma estratégia que eu criei bem no início, quando eu comecei a operar para mini índice, que foi o caça de guerra. Só que eu vou operar pelo
MT5, pelo MetaTrader 5. E aí você se pergunta, cara, por que tu não usou o caça de guerra antes de perder esse dinheiro? Então, o caça de guerra é uma estratégia que acumula contratos. Eu já fiz um vídeo sobre isso, basta vocês irem lá olhar e conferir como que ela funciona. E no MetaTrader 5 é um tipo de conta diferente, a gente pode fazer várias entradas, tanto para baixo quanto para cima. Ela dá um certo trabalho fazer essa estratégia aqui no MetaTrader 5. Então, ela vai ser o meu plano B caso o plano A dê errado. E ela foi uma estratégia criada para o Profit, tá? Tanto faz se é o Profit Pro, Profit Chart. Eu criei ela para operar no gráfico. É óbvio, vai ter alguns reajustes aqui, alguma calibragem, um realinhamento aqui para que ela funcione bem no MetaTrader 5. Eu já fiz alguns cálculos, confesso que não fiz 100% dos cálculos que devia fazer. Tem que fazer muito mercado retroativo, backtest, e eu não tive esse tempo, mas eu voltei aqui uns 3 meses atrás e reparei que essa estratégia até que funcionou bem. E o que pode fazer com que essa estratégia não funcione é a margem. É a margem. Então, essa estratégia está calculada para uma margem aproximadamente de, digamos que 3 mil reais para operar com lote de 0,10, tá? Podendo também dar errado, mas eu acho que na maioria das vezes ela deu certo. E eu acho que tem aí 99% de chance dessa estratégia dar errado, tá? É uma estratégia de correção quando o mercado estiver em tendência. Eu vou tentar o plano A, que é a prateleira de supermercado que eu chamo, e o plano B é o caça de guerra. Deu errado, eu paro a prateleira de supermercado e inicio um caça de guerra ali, até corrigir. Corrigiu, eu volto lá na prateleira de supermercado, que eu acredito que essa estratégia é mais segura. Pô, mas é mais segura, mas deu esse loss todo aqui. Olha essa setinha aqui, ó. Tamanho do loss. Deu, mas todo mundo que ganha dinheiro hoje, um dia perdeu dinheiro. Um dia perdeu. E aqui eu não tô para contar mentira, eu tô para contar minha experiência. E vocês aí que torcem por mim, acompanhem aí essa novela aí. Confesso a vocês que é bem desconfortável, mas eu tô tranquilo. Porque eu sei do potencial, né, que existe no trader. E isso depende muito da nossa mentalidade e da nossa capacidade de agir e reagir de uma forma fria e correta. Não existe uma forma absolutamente certa de operar, mas a melhor forma de se operar é que a gente se adapta melhor e que a gente consegue lucrar. O trader não é para ser perfeito, é para ser lucrativo. E eu estou bem confiante que eu vou transformar esses 395 em 400. Consequentemente, vou transformar esse mesmo valor em 500. E a partir daí, vou aumentar o lote para 600, lote de 0,06. E quando chegar a 1000, 0,10. E aí, acredito que dentro de aproximadamente um mês e meio eu consigo esse resultado. E se tudo der errado, eu volto aqui e conto para vocês, tá? E por que que eu tô tão confiante? Porque eu já ouvi várias histórias que um milionário, quando ele fica pobre, ele consegue ficar milionário de novo. É uma coisa que as pessoas conseguem tirar da gente e as circunstâncias é o nosso dinheiro, são os nossos bens. Mas algo que não sai da gente é o nosso conhecimento, apenas quando a gente morre ou quando a gente perde a saúde, né? É óbvio. Ou simplesmente quando Deus quer. E por enquanto, eu só perdi dinheiro. Tenho disposição, tenho conhecimento, tenho força de vontade, tenho atitude aqui para voltar e recuperar tudo. Beleza? Então, quero falar aqui sobre como recuperar, né? Que o tema do vídeo é esse. Como fazer para recuperar? Então, não tem como recuperar. O que a gente perde já era, não volta atrás. Perdeu, já era, perdeu, irmão. Então ali você tem que se reprogramar, repaginar o seu operacional, ver onde você errou, criar novas estratégias. Quando eu falo criar novas estratégias, não é estratégia no gráfico, é de como você vai se comportar, como você vai agir
de acordo com as reações do mercado. E você tem que criar um plano, cara. Você tem que criar um plano. E é mais ou menos sobre isso aqui que eu estou falando com vocês. Não consigo dar detalhes de como é o meu operacional, né? Já estou explicando aqui para vocês mais ou menos para que vocês possam entender que eu não vou operar de forma aleatória. Por exemplo, esse pedacinho aqui, ó, onde eu fiz essas compras aqui eu operei de forma aleatória, tá? Por que eu operei de forma aleatória? Porque eu estava testando o mercado. E nessa tentativa de testar o mercado, para ver se ele ia voltar ou ia ao meu favor, eu acabei perdendo aqui aproximadamente uns R$ 250, tá? Então, quando você opera sem estratégia, a tendência é que você perca esse dinheiro. Eu vou fazer aqui as minhas entradas aqui na frente de vocês para que vocês possam ver que a coisa é de verdade, tá? Eu primeiro olho aqui no Profit, né, como que está o mercado, coloco o tempo gráfico menor, 15 minutos. Estou vendo aqui que o mercado está lateral. O mercado aqui andou mais ou menos 1.018 pontos. Aqui, 159 mil. Ele não pegou, né? Meu ponto de equilíbrio aqui é o 160 mil. Para baixo. Para baixo. Então, vou fazer as entradas próximas aqui. Eu vou buscar aproximadamente R$ 5 em cada entrada que eu fizer. E de início, eu vou deixar posicionado na tela entre 3 a 6 entradas. Não importa se vai ser compra, se vai ser venda, de acordo com o movimento do mercado, eu vou lá e elimino as entradas. Isso deve utilizar aí aproximadamente uns 30, R$ 40 da minha margem. Eu vou ficar com minha margem aqui reduzida. Beleza? Então, vamos lá, diminuir aqui o time frame para 5 minutos, para que eu possa ter uma visão mais ampla do gráfico. Tá? Vou diminuir um pouquinho esse painel aqui, onde vão aparecer as minhas entradas. Minha exposição aqui está azul, mas pô, hoje eu não. Enfim, né? Não vou nem falar disso aqui, porque isso aqui às vezes é enganoso, dependendo da situação. Então, nova ordem. Pelo menos nesse tipo de conta, com a conta Red, enfim, não vou me aprofundar nisso. 0,05 a minha entrada. Tá? Então, vou colocar aqui as minhas ordens próximas, aonde o gráfico está, que é o 160 mil. Execução pendente. Buy stop, eu prefiro buy stop, ele costuma respeitar melhor a minha ordem. De novo, tem que se atentar a isso, estava 1,25. E vou colocar aqui a minha ordem de compra. Não está aceitando ainda. Ainda não coloquei, né? 160 mil. Minha ordem de compra. Já está aqui. Vou colocar mais uma ordem de compra abaixo. 159. 159.500. Ele não está aceitando o mercado, olha, não está aceitando. Então, quando eu falo que não aceita, é isso. E muitas das vezes ele pega a ordem e aciona ela no local errado, tá? Aqui, ele só vai aceitar o buy stop. Pode ser que a ordem entre agora. Eu não quero que ela entre agora. Eu quero poder reposicionar ela depois. Olha, não entrou. Beleza, então. Então, vou colocar uma ordem mais abaixo, tá? Que é no 159 mil. Vou voltar lá no buy stop. Não pega. Então, tem que ser o buy limit. Eu não sei muito bem qual a diferença entre buy limit e buy stop. Se alguém souber aí, fala, por favor. Por gentileza, e compartilha aí com os amigos aí a experiência de vocês. Tô no INZ 25. Ainda tenho mais um mês para operar aqui. Nesse tipo de gráfico aqui. Nesse código, na verdade, que é o INZ 25.
E depois que o gráfico mudar, todas as minhas ordens serão encerradas automaticamente. Quando troca essa letra aqui do código, as ordens são encerradas. Isso aconteceu comigo há um mês atrás. Foi mais ou menos o período que eu troquei a carteira, tá? Vou colocar outras ordens aqui de venda. Pode ser que ele pule o preço e daí eu não consiga ter um controle total de onde vai ser a minha entrada. Agora a ordem de venda não aceita o seu stop, então tem que ser o seu limite. Vamos ver se ele respeita. Respeitou. Mais uma ordem. Pendente. Preço 159.500. Não aceita. Opa, aceitou o seu stop. Então será lá que eu vou colocar. Sempre dou preferência ao seu stop porque ele respeita mais, como eu disse antes. Mais uma entrada, essa será a minha última entrada aqui, 159 mil. E para onde o mercado for, é dali que vai começar a minha estratégia, tá? Se o stop de novo, aceitou. Reparem que não pegou nenhuma ordem ainda. Então todas elas estão aqui, tá? Eu coloquei aqui 3 ordens de venda, 3 ordens de compra. Então se o mercado subir, eu vou comprar, vou ganhar dinheiro comprando. Se o mercado descer, eu vou ganhar dinheiro vendendo. E naturalmente eu vou sair das ordens que não me interessarem, tá? Antes eu não saía das ordens, bem no começo, assim, no primeiro mês que eu comecei a criar essa estratégia. Depois eu vi que eu poderia sair das ordens com lucro de 10%, enfim, e consegui fazer 10% por semana. Estaria fazendo até hoje, se não tivesse acontecido essas divergências aí, essa super alta aí no mercado. Mas aconteceu, faz parte, e a gente usa as nossas derrotas aí para poder crescer. O mercado aí ontem bateu, antes de ontem, né, bateu mais um topo histórico, foi aí de 160.600 aproximadamente, e eu acredito que o mercado vá corrigir, mas pode ser que ele vai lá no 166 mil, que é o alvo de 100% Fibonacci. Galera, quem ficou aí no vídeo até o final, agradeço. Digo a vocês que não estão perdendo nada. Assim que eu tiver as minhas vitórias, eu compartilho com vocês. E tudo vai dar certo no final aí. E a vitória é nossa. Então, se eu somei com alguma coisa aí na vida de vocês com esse vídeo, com as minhas palavras, lasca o dedo aí no sininho, no like, comenta aí, galera. Divide a sua experiência aí com a gente. E compartilha esse vídeo aí com a galera aí que precisa, né? Dessas informações. E vamos pro ganho, cara. Vamos pro ganho. A gente não recupera, mas vamos refazer esse dinheiro aí. Beleza? Valeu, galera. Obrigado aí. E um grande abraço para vocês. Fui.